Esse trabalho tem como objetivo destacar as diferenças entre os TBJs e os MOSFETs, o que é crucial, uma vez que esses dispositivos apresentam distinções quanto ao princípio de operação, consumo de energia, velocidade e frequência de operação, além de resistência e perdas, por exemplo, as quais influenciam o uso desses dispositivos em circuitos eletrônicos. O transistor bipolar de junção, TBJ, é um dispositivo semicondutor de 3 camadas, emissor, base e coletor, sendo 2 delas de material do tipo N e uma do tipo P, ou ainda 2 do tipo P e uma do tipo N. A primeira configuração se dá o nome transistor NPN, enquanto o segundo é o PNP. Vale mencionar que a camada do emissor é fortemente dopada, enquanto a base e o coletor possuem dopagem leve, reduzindo a condutividade desse material, ou seja, limitando o número de portadores livres. Além disso, as camadas externas possuem larguras muito maiores do que as camadas internas. O nome do dispositivo, transistor bipolar de junção, se deve ao fato de que lacunas e elétrons participam do processo de injeção no material, com polarização oposta. A operação básica de um transistor PNP se dá da seguinte forma: ao polarizarmos diretamente a junção base-emissor, a região de depleção tem a sua largura reduzida, devido à tensão aplicada, resultando em um fluxo denso de portadores majoritários, do material do tipo P para o do tipo N. No caso da junção base-coletor, ao polarizarmos-a reversamente, observa-se um fluxo de portadores minoritários do material do tipo N para o do tipo P. Assim, para que o dispositivo funcione, é necessário que uma junção PN seja polarizada reversamente, enquanto a outra é polarizada diretamente. Quando polarizamos ambas as junções, origina-se uma corrente de base B, a qual é muito pequena em relação às correntes de coletor e emissor, visto que, como foi mencionado, o material do tipo N interno é muito fino e tem baixa condutividade, fazendo com que um número muito baixo de tais portadores siga esse caminho de alta resistência para o terminal da base. Desse modo, pode-se explicar o fluxo de portadores em um TBJ, PNP, pela injeção de portadores minoritários no material do tipo N da base, pelo fluxo de todos os portadores minoritários na região de depleção até a região do coletor, os quais são provenientes do fluxo de portadores majoritários do emissor para a base, e por esse próprio fluxo. Vale ressaltar que o funcionamento de um transistor do tipo NPN é similar, bastando somente trocar a função das lacunas e dos elétrons. O transistor de efeito de campo de óxido de metal semicondutor, ou MOSFET, são típicos amplificadores de tensão e não de corrente como os TBJs. Enquanto a corrente do coletor de um transistor comum é função da corrente de base, num transistor de efeito de campo, a corrente de dreno é função da tensão da porta. Existem dois tipos de MOSFETs, o NMOS e o PMOS. O NMOS tem como substrato do corpo do tipo P e do tipo N no dreno e na fonte. O PMOS tem o substrato do corpo do tipo N e do tipo P no dreno e na fonte. Uma fina camada de óxido isola o terminal da porta, gate, do substrato e do corpo, body. No substrato também é ligado os terminais de dreno e da fonte, que ficam próximos da porta. Vale ressaltar que o terminal de fonte, source, e de corpo são conectados entre eles. Ao se aplicar uma tensão entre a porta e o corpo, um canal é formado, permitindo a passagem de corrente entre fonte e dreno, drain. Isso se dá pelo fato de haver um isolante entre o gate e o corpo, o que faz agir como um capacitor, gerando um campo elétrico entre os dois terminais. Com isso, dependendo do tipo do substrato, P ou N, ele afasta os buracos ou elétrons e aproxima os elétrons ou buracos, respectivamente, para o próximo do isolante, formando o canal. De tal forma, quanto maior a tensão aplicada na porta, maior será o canal e maior será o fluxo de corrente. Alguns modelos e variantes de cada família. Para os CBJs, existe o transistor Darlington, de potência, tem como por objetivo a comutação e controle de cargas, de alta potência com frequências baixas e médias.
Em transistores comuns, à medida que precisamos controlar correntes mais intensas, o ganho é sacrificado em função de outras características importantes. A geometria da pastilha, as capacitâncias envolvidas e a dissipação são alguns dos fatores que dificultam o projeto de tais componentes. No entanto, para que seja possível controlar correntes intensas a partir de sinais fracos de baixa frequência, é possível a utilização de um segundo transistor ligado à configuração denominada Darlington, onde os dois coletores são interligados e o emissor do primeiro transistor, de baixa potência, é ligado à base do segundo, de alta potência. Os fototransistores ele tem um funcionamento parecido com o dos os fotoresistores. Obviamente não é a mesma coisa, mas o funcionamento dele lembra. Ele naturalmente ele já conduz, o semicondutor já conduz quando exposto à luz. Mas nas diversas aplicações que são usados os transistores, eles são cobertos para não ter interferência da luz. No caso dos fototransistores, essa parte é deixada exposta para que ocorra a condução de energia, a condução de corrente por ele. Temos o MOSFET de enriquecimento, que é um MOSFET onde vai se criar um canal entre a fonte e o dreno, que ele é criado por uma tensão no terminal da porta, entre a porta e a fonte, o source, que cria um canal entre o source e o dreno. Temos o MOSFET de depressão, que ele é um MOSFET que esse canal entre o dreno e a fonte, o source, ele já é construído ali fisicamente, ele não é excitado pela uma tensão na porta, então ele já conduz naturalmente e ele é só desativado quando tem um controle ativo, então se torna muito eficaz para sistemas de emergência e componentes sensíveis à tensão, porque ele já vai conduzir naturalmente e ele só para quando tiver uma tensão ali. Temos aqui as regiões de operação do TVJ, que quando ele está na região de corte, ele é uma chave aberta, ele é um circuito aberto, porque não há corrente na base, então não há condução de corrente entre o coletor e o emissor. Na saturação já é diferente, porque não vai ter uma tensão entre o coletor e o emissor, então ele vai ser um circuito aberto, ele vai ser um curto. E a região onde que ele se encontra ativo é a região que normalmente a gente vai usar ele nas diversas funções, que é a região onde que tem a amplificação da corrente. Temos aqui também as regiões de operação dos MOSFET, onde que a região de corte é onde não há fluxo de corrente entre o dreno e o source, que atua como circuito aberto porque a tensão entre o gate e o source é menor do que a threshold. Na região de triodo, o MOSFET vai se comportar como um resistor, que a corrente que flui entre o dreno e o source vai ser controlada, vai ser aumentada ou diminuída a depender da tensão que vai ocorrer nesse MOSFET entre o gate e o source. E a área de saturação é a área onde que a tensão do gate source ele é maior do que a do threshold. As vantagens do TBJ é que ele consegue amplificar os sinais de forma mais significativa em comparação aos MOSFET, tem uma rápida resposta no tempo de comutação, e é baixo, o tempo de comutação é baixo, e uma excelente capacidade de amplificação. As desvantagens é que ele precisa de uma corrente na base dele para fluir, corrente entre o emissor e coletor, e isso vai consumir mais potência, e a polarização dele varia muito com a temperatura. As vantagens do MOSFET
é que ele não necessita de um fluxo de corrente, porque ele é controlado por tensão, menos perda de condução, melhor estabilidade em altas temperaturas, o controle mais preciso da corrente, mas a desvantagem é que são sensíveis a sobrecargas eletrostáticas e sua fabricação é bem mais complexa. O composto de silício, que para quem já viu eletrônica, o mínimo de eletrônica sabe que ele é muito amplamente utilizado nos componentes eletrônicos. O silício ele é abundantemente encontrado na natureza, então ele acaba sendo um material muito mais barato para a produção de componentes eletrônicos. E ele está em processadores, está em diodos, em transistores, tem em diversas áreas da eletrônica. E não só da eletrônica. Temos o carbeto de silício, que é um material cerâmico sintético, semicondutor. É um material versátil com inúmeras propriedades, tais como a alta resistência à temperatura e choque. Ele tem uma boa resistência, uma boa condutividade térmica, uma boa resistência química também. Então, ele pode trabalhar em altas temperaturas e também suportar tensões mais altas, porque as tensões mais altas vai gerar uma temperatura mais alta, vai exigir mais daqueles componentes. E o carbeto de silício, ele dá essa possibilidade. Tem o nitrito de galho, que também é utilizado para semicondutores, é muito utilizado. Aplicações de potência, as suas propriedades têm como alta frequência de comutação, então isso aumenta a velocidade que ele pode trabalhar, que vai ser realizado as coisas. Trabalho, resistência a alta temperatura, já vai aguentar tensões mais altas. Então, ele é amplamente usado, assim como o silício. Aqui tem um comparativo de perdas, aqui tem a potência do MOSFET, que é as perdas que ele vai ter pela comutação, que então está a fórmula aqui, vai ser a corrente do dreno elevado ao quadrado vezes a resistência entre o dreno e a fonte do MOSFET, quando ele está na região de saturação. Também há perdas por comutação que ocorre durante a transição entre o estado de ligado e desligado. Então aqui está a fórmula que vai ser a tensão VDS, é a tensão entre o dreno e a fonte antes de ligar ou depois de desligar, certo? Tem o ID, que é a corrente entre o dreno, o T, T1, T-off, que vai ser o tempo ligado, o tempo desligado, e F, que é a frequência do chaveamento. E para fechar aqui no MOSFET, tem a capacitância parasita, que influenciam diretamente essas perdas, sendo as principais. A capacitância entre o gate e o source, que influencia a velocidade de chaveamento. Também tem a capacitância entre o gate e o dreno, que pode retardar a transição de tensão, aumentando o tempo de comutação, e a transição entre o dreno e a fonte, que contribui para perdas na comutação. TBJs. Os transistores bipolares de junção, TBJs, apresentam perdas associadas principalmente à corrente de base e à saturação. Essas perdas impactam a eficiência do dispositivo quando usado como chave ou amplificador. A corrente de base é necessária para manter o TBJ conduzindo. Como o TBJ é um dispositivo controlado por corrente, a potência dissipada na base deve ser considerada, onde VB é a tensão entre base e emissor e IB é a corrente na base. Essas perdas podem ser significativas em chaveamento de potência, pois parte da corrente total do circuito é desviada para a base, reduzindo a eficiência. Em amplificadores, o ganho de corrente beta afeta principalmente
as perdas, pois quanto menor o beta, maior o IP necessário para um dado IC. Quando o TBJ está saturado, ele apresenta uma queda de tensão entre o coletor e o emissor. As perdas por condução são dadas por P igual a tensão de saturação do TBJ vezes a corrente do coletor. Comparado ao MOSFET, que pode ter um RDS muito baixo, um TBJ tem perdas maiores de saturação. Em aplicações de chaveamento, o TBJ pode dissipar mais calor do que o MOSFET devido à VCE, tornando-se menos eficiente em altas correntes. Complexidade de fabricação. O TBJ possui um processo de fabricação mais simples e barato, em comparação aos MOSFETs. Como é baseado em junção PN, a produção em larga escala pode ser mais econômica para dispositivos de baixa potência. Os MOSFETs possuem um processo de fabricação mais complexo devido à necessidade de camadas finas de óxido e técnicas avançadas de doping para reduzir o RDS. Em altas potências, a fabricação do MOSFET exige tecnologias como superjunction, aumentando o custo. Capacidade de corrente e tensão. A corrente máxima no TBJ é alta para dispositivos de potência, mas com maior aquecimento. Nos MOSFETs, pode conduzir altas correntes com menor dissipação de calor. No caso da tensão de operação, o TBJ pode suportar tensões elevadas, mas com maior queda de tensão. Os MOSFETs modernos alcançam altas tensões de 600 volts ou mais com baixa resistência. Comparação de custo em aplicações específicas. Em baixa potência, o TBJ são dispositivos pequenos e baratos, com custo menor que os MOSFETs equivalentes. Em média potência, os MOSFETs são melhores pela questão de que os MOSFETs têm menor dissipação de calor e menor RDS, e o chaveamento é mais eficiente. Em alta potência, o MOSFET é mais preferível por conta do TBJ, dos TBJs serem muito ineficientes, enquanto os MOSFETs de tecnologia Superjunction ou IGBT são preferidos. No caso de aplicações lineares de amplificadores e reguladores, o TBJ se torna mais favorável, pois tem uma boa resposta de amplificação analógica, um custo menor para pequenos sinais. Em fontes chaveadas, como conversores DC-DC, inversores PWM, é mais vantajoso o uso de MOSFETs. Ele tem melhor eficiência e menor dissipação de potência. Em aplicações de rádio e telecomunicações, os TBJs, pelo melhor desempenho em altas frequências e menor custo. Com esse vídeo foi visto inúmeras propriedades, modelos, aplicações específicas, além de materiais utilizados na produção de TBJs e MOSFETs, bem como o funcionamento de cada um deles, vantagens e desvantagens e por fim o custo. De tal forma é possível concluir que os mesmos, apesar de fazerem a mesma coisa, têm propriedades ou condições específicas que fazem um componente ser mais eficiente que o outro, dependendo da aplicação. Dito isso, a escolha de um ou outro deve ser feita visando certas propriedades: eficiência energética e consumo de potência. Os MOSFETs geralmente possuem uma resistência de condução menor e são controlados por tensão, o que reduz o consumo de corrente na porta de acionamento. Isso os torna mais eficientes em aplicações de baixa potência e dispositivos que exigem economia de energia, como eletrônicos portáteis e circuitos integrados de baixa potência. Por outro lado, os TBJs requerem corrente contínua para a operação, o que pode resultar em um maior consumo de energia, tornando-os menos ideais para aplicações onde a eficiência energética é prioritária. A questão de consumo e velocidade. No caso, os MOSFETs apresentam tempos de chaveamento mais rápidos devido à ausência de armazenamento de carga na base, característica presente nos TBJs. Isso os torna mais apropriados para aplicações que exigem alta frequência de operação, como fontes chaveadas, conversores de potência de circuitos digitais de alta velocidade. TBJs, por sua vez, possuem tempo de computação relativamente mais longos, o que pode ser uma limitação em sinais de alta frequência.
Amplificação e linearidade. Para aplicações de amplificação de sinais analógicos, TBJs são frequentemente preferidos devido à sua maior linearidade e ganho de corrente, que é o HF, relativamente alto. Isso os torna ideais para aplicações em circuitos de áudio, amplificadores de radiofrequência e instrumentação analógica. Já os MOSFETs apesar de também serem usados em amplificação, podem apresentar variações não lineares na transcondutância, o que pode afetar a fidelidade do sinal. Robustez e capacidade de corrente. Os TBJs são conhecidos por sua robustez e aplicação de alta corrente, suportando melhor curtos circuitos e variações abruptas da carga. Por isso, são frequentemente utilizados em circuitos de acionamento, motores, relés e aplicações industriais que exigem resistência a condições adversas. MOSFETs, embora possam operar com altas correntes, podem ser mais sensíveis a picos de tensão e necessitam de proteção adequada contra descargas eletrostáticas.